Sejam bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Peço a permissão de todos para que eu leia o que eu vou falar. Hoje vamos apresentar o 10º e último episódio da série Desvendando. Essa série foi criada com o desejo de mostrar o quanto a ciência já leva a sério a investigação sobre as EQMs, o quanto já é grande o número de cientistas que compreendem que a ciência não é uma criação do cérebro, e sim que ela usa o cérebro. Talvez ainda demore um pouco para essa compreensão se tornar majoritária, mas não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. A relatividade de Einstein também demorou a ser aceita, e a física quântica demorou cerca de 30 anos para de fato começar a ser compreendida. Isso porque a verdade que ambas trouxeram não é intuitiva. Um dos chamados pais da física quântica, o físico dinamarquês Niels Bohr, tem uma frase que nos dá uma boa dimensão das surpresas trazidas por esse novo ramo da ciência. Eis a frase: se você não ficou chocado com a física quântica, é porque você não entendeu. Mas por que devemos ficar chocados com a física quântica? Porque não conseguimos enxergar na nossa vida cotidiana os seus efeitos, e por não enxergarmos isso, esses efeitos não são compreendidos ou antecipados pela nossa intuição. E como é que construímos a intuição? Pelo menos parte dela seguramente está baseada nas experiências que vamos acumulando na vida. Por exemplo, um dia eu soltei uma maçã no ar e ela caiu. Todos nós já vimos coisas caírem quando foram soltas no ar. Já vimos incontáveis vezes. Isso criou em todos nós uma expectativa, um conhecimento ou intuição sobre o que pode acontecer se eu soltar uma maçã no ar. Nós usamos essa intuição ou conhecimento para melhor lidar com a vida, com a natureza, para nos defendermos e nos anteciparmos aos fatos. E por que aceitamos o que a física quântica diz, mesmo não sendo possível enxergar os seus efeitos na nossa vida comum? A razão é a seguinte: porque através da ciência foram desenvolvidas tecnologias que estão presentes em aproximadamente 80% dos equipamentos que nos rodeiam, e nós testemunhamos de forma objetiva as vantagens desses equipamentos. Isso tudo tornou impossível negar que a física quântica esteja certa. E isso nos forçou a modificar a intuição que construímos ao longo da vida e a incorporar a ela as verdades trazidas pela física quântica. E por que eu estou falando tanto aqui em física quântica? Por duas razões. A primeira é que a física quântica colocou a consciência no centro do palco. Anteriormente, a física simplesmente tentava entender o mundo material de forma, digamos, simplesmente matemática, como se a existência de tudo não dependesse da nossa própria existência. Hoje sabemos que é a existência de um observador, ou seja, de uma consciência, que transforma uma possibilidade em realidade. Ou seja, a consciência influencia tudo que observa. Como disse o físico alemão Ernst Pascual Jordan, as observações não só afetam, como também produzem aquilo que observamos. Vejam como isso é parecido com o que muitos relatos falam sobre o mundo extrafísico, que o desejo realiza coisas. Por exemplo, se a pessoa na EQM quer observar algo que está longe, este algo imediatamente fica próximo dela. A segunda razão é que a mesma dificuldade que tivemos em perceber as verdades trazidas pela física quântica, por não serem verdades intuitivas, aparece também ao tentarmos compreender a consciência. Na verdade, a compreensão do que seja a consciência exige de nós uma atenção mais profunda ainda do que na física quântica. As provas objetivas são mais raras e não seguem sempre o mesmo padrão. Mas elas existem. É só pensarmos nos incontáveis relatos de pessoas que durante sua EQM enxergaram sapatos em cima do telhado ou coisas do gênero que ninguém sabia que estavam lá, enquanto estavam inconscientes.
Matematicamente, uma prova dessas é suficiente para tornar verdade indiscutível que a consciência não está obrigatoriamente vinculada ao corpo. Mas, além das provas objetivas, existe uma quantidade imensa de testemunhos subjetivos fazendo referência a outros mundos que devem também ser avaliados e estudados. Por isso, a importância de termos tantas entrevistas no canal. Quando juntamos uma quantidade grande de informações subjetivas, estamos criando o que chamamos de massa crítica, que nos permite avançar em conclusões que tenham valor para a ciência. Não nos esqueçamos de que a física que conhecemos foi criada para entender a natureza, e quando falamos em natureza, nos referimos à natureza material. Eu acho que a física, com o tempo, evoluirá para uma situação em que comece a ter condições de investigar também o que está além desse mundo material. A série Desvendando apresentou alguns livros sobre EQMs que talvez algumas pessoas não conhecessem. Livros esses escritos por pesquisadores na Europa e nos Estados Unidos. Lembro aqui que também temos no Brasil algumas publicações sobre o mesmo tema, entre elas o importante livro escrito pelo neurocirurgião e neurologista Dr. Edson Amâncio, chamado Experiências de Quase Morte. Temos uma playlist no canal com alguns vídeos em que o Dr. Edson fala sobre o livro que ele escreveu. Nesse 10º episódio da série Desvendando, achamos que o material apresentado até aqui já é suficiente para todos terem a compreensão do estágio da ciência nesse momento em relação às EQMs. Por isso, ele é o último. A partir de agora, concentraremos nossa atenção nas entrevistas feitas pelo próprio canal. Como cientista que sou, levo em conta também que as EQMs podem eventualmente mudar com o tempo, podem trazer informações que antes não eram trazidas. Mais uma vez, portanto, a importância de fazermos muitas entrevistas. Acreditamos muito que a compreensão do que seja consciência nos ajudará a superar os enormes obstáculos que a humanidade cria e coloca na frente de si própria. E como será na prática o canal Afinal que Somos Nós daqui para frente? Continuaremos a publicar as entrevistas a cada 2 fins de semana, mas o dia da publicação voltará a ser domingo às 00h, isso já na próxima entrevista. Repetindo, o dia da publicação voltará a ser domingo às 00h. Isso já na próxima entrevista. Dedicaremos um grande esforço para aumentar o número de entrevistas publicadas. Nesse sentido, de vez em quando publicaremos também entrevistas no fim de semana que normalmente não teria publicação. Isso ocorrerá de vez em quando, de acordo com o que formos capazes de fazer. Sabemos o quão importante é levar essas verdades para todos o quanto antes. As informações que chegam a nós pelas entrevistas às vezes não são tão fáceis de compreender imediatamente. Eu sei disso porque eu escuto cada história pelo menos 6 vezes. Quando a pessoa me procura, na primeira conversa por vídeo, na entrevista, na edição, na transcrição do áudio para as legendas e na pós-produção de áudio. Eu posso dizer que o momento em que eu melhor entendo as informações é quando eu estou transcrevendo o que a pessoa fala. Experimentem reassistir as entrevistas que não foram bem compreendidas e, se acharem que ajuda, coloquem também as legendas na tela. Eu gostaria de sugerir também que quando vocês acharem que uma determinada entrevista é transformadora, não deixem de compartilhá-la com as pessoas que vocês amam. Mas antes de terminar, eu gostaria de ler 2 trechos do livro Mapa do Céu, do Dr. Eben Alexander. O primeiro é muito curtinho e traz a informação de que já no século XIX, o psicólogo William James e o pesquisador Frederick Myers diziam haver fortes evidências de que o cérebro funcionava como uma espécie de válvula redutora para a consciência. Isso está totalmente de acordo com o que as pessoas que passam por EQM dizem acontecer, ou seja, uma expansão da consciência quando saem do corpo físico.
O segundo trecho é uma interessante reflexão do Dr. Eben Alexander. Ela é assim: como podem haver outros mundos onde encontramos coisas, situações e seres semelhantes aos que existem aqui? A maneira mais fácil de entender isso seria usando o modelo do universo utilizado em muitas tradições da antiguidade, especialmente pelos místicos da Pérsia antiga. Esse modelo mostra o universo como largo no fundo e pontudo no topo, como um chapéu de feiticeiro. Imagine este chapéu largado no chão. A parte de baixo, o círculo largo e plano do chapéu que cobre o solo, é o reino terreno. Agora imagine que ele tenha uma série de níveis internamente, que vão ficando cada vez mais estreitos à medida que subimos. Essa é uma forma muito clara, embora imensamente simplificada, de descrever a ascensão da alma pelos reinos espirituais. Esses mundos não ficam menores à medida que ascendemos. Pelo contrário, eles ficam mais amplos e mais impossíveis de descrever. Mas, em um sentido espacial, ficam menores sim, pois o espaço deixa de existir da maneira que existe aqui. A própria noção de espaço se torna menos importante, pois sua natureza ilusória fica mais aparente. Nesses reinos superiores, experimentamos diretamente o que um teorema chamado de Teorema de Bell revela. Ou seja, que duas partículas, mesmo que estejam localizadas em extremidades opostas do universo, uma partícula em cada extremidade, elas podem interagir sem qualquer atraso de tempo, instantaneamente, como se estivessem absolutamente unidas. Isso por quê? Porque o universo é um. Muito obrigado pela atenção de todos nesses 10 episódios da série Desvendando.